caçando. Vale a pena. Muita preocupação. Olá, está no ar o programa Em Discussão da TV Alesp. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que afeta as pessoas e o planeta. Há 150 anos, inventamos um material leve, resistente e de baixo custo, o plástico. Hoje, esse material ajuda a manter corações em funcionamento, faz parte da estrutura de aviões, mas também é um dos principais responsáveis pela poluição dos mares. Ele demora mais de 450 anos para se decompor no meio ambiente. E quando vai parar nos mares, é engolido por todo tipo de vida marinha, provocando desequilíbrio ambiental com a morte de peixes, baleias e tartarugas, por exemplo. Para discutir as formas de minimizar o plástico na natureza, especialmente nos oceanos, recebemos no programa de hoje o consultor técnico do Instituto Ecosulf, João Malavolta, a assessora técnica do Instituto Socioambiental dos Plásticos, o Plastivida, Silvia Rolim, e a jornalista ambiental e colaboradora da National Geographic, Paulina Chamorro. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou no fim de junho medida que proíbe o fornecimento de canudos de material plástico nos estabelecimentos comerciais de todo o estado. De acordo com a lei, de autoria do deputado Rogério Nogueira, dos Democratas, os canudos de material plástico terão de ser substituídos por canudos feitos de papel reciclável, material comestível ou biodegradável. Quem descumprir a determinação poderá ser multado. Uma proposta semelhante, só que em nível estadual, foi aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em maio. Além dos estados de Santa Catarina e São Paulo, mais de 20 cidades têm legislação vigente sobre isso. Algumas cidades litorâneas de São Paulo também contam com alguma legislação restritiva. Litoral Norte, Ilhabela, Ubatuba, São Vicente, Caraguatatuba e na Baixada Santista, Santos e Guarujá. E também aqui na capital paulista. Todos esses municípios já proíbem o uso de canudos plásticos e vamos começar a falar sobre essa legislação. A Assembleia Legislativa, a gente aprovou então no dia 26 de maio um projeto que proíbe o canudo plástico em todo o estado de São Paulo, em todas as cidades do estado de São Paulo. Esse projeto ainda não foi sancionado pelo prefeito, deve ser sancionado. O que vocês acham dessas legislações restritivas, começando com o canudo plástico? Bom, eu acredito que ela faz parte de mais uma série de um conjunto, na verdade, de ações para tomar medidas efetivas com relação a essa discussão do uso. Eu acho que é importante a gente destacar aqui uma separação. A gente vai falar sobre o plástico descartável, né? Que é esse plástico que normalmente a gente tem pouca durabilidade na nossa mão de uso, de consumo e depois se estende, né, no ambiente por muito mais tempo. Essa é uma discussão essencialmente urbana. Hoje, quando a gente fala de lixo plástico nos oceanos, a gente sabe a maioria desse material chega pelos rios e os rios cortam as cidades, então esse é um debate que deve ser feito realmente nas cidades e com uma legislação que seja complementar. Acho que é mais um componente dessa discussão para a gente ter uma mudança efetiva, não só na questão do consumo, mas na responsabilização de municípios, do poder público e das empresas. João, você trabalha bastante no litoral do estado de São Paulo e alguns municípios ali já têm uma legislação restritiva, né? Também em relação ao canudo plástico ou também em relação a outros resíduos plásticos? Exato. O litoral de São Paulo, praticamente, eu acho que mais de 90% dos 14 municípios que compõem o litoral paulista já tem alguma legislação que versa sobre o tema do canudo plástico. E é uma importante discussão falar do canudo no âmbito do legislativo, porque a gente entende que os representantes que estão nas câmaras municipais, eles são produtos da sociedade. Então essa é uma demanda da sociedade que está sendo internalizada pelos legislativos, assim como hoje pela Assembleia Legislativa, como uma voz da população que está começando a enxergar o problema que é o plástico, sobretudo descartável no ambiente. E o canudo, ele é um símbolo, é uma porta de entrada para uma discussão mais ampla sobre a necessidade da gente ter essa quantidade de oferta de materiais plásticos descartáveis que vem embalando a maior diversidade de produtos possíveis. No dia a dia das ações de engajamento social nas praias, para recuperação de resíduos, as famosas limpezas de praias, a gente encontra mais de 80% são materiais plásticos de uso único que estão depositados nas areias. E como a Paulina bem colocou, todo esse material ele acaba chegando nas praias, através dos rios, né, dos sistemas de drenagens urbanas e fatalmente impactando a vida marinha.
Silvia, você estava falando aqui antes do programa começar que o problema não é o plástico, o problema é o uso que as pessoas fazem do plástico. O canudo plástico, por exemplo, ele muitas vezes é utilizado só uma vez e vai parar no ambiente, vai parar nos oceanos, nos lixões, né? O problema, então, é a atitude das pessoas em relação ao plástico, é isso? E a falta de gestão dos resíduos, ou seja, se a pessoa usar um canudo e descartar corretamente para reciclagem, se o local, se o estabelecimento que ofereceu o canudo tiver um local para você descartar o canudo, não tem problema, você usa o canudo se for necessário. Se não for necessário, você não usa. Eu não acredito, a indústria não vê que o canudo, toda a população precisa de canudo. Não precisa. Tem muitas vezes que você pode dispensar o canudo tranquilamente. E outras não. Onde ele é útil, onde ele é necessário, é para ser usado. E se usado, é para ser descartado corretamente para garantir que vai para a reciclagem. Se ele for para a reciclagem, ele volta como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. E esses novos produtos, eles vão usar essa matéria-prima não só dos canudos, de todos os materiais reciclados, deixando de extrair matéria-prima nova para a produção desses produtos. Ou seja, ambientalmente é um ganho no sentido, é uma economia circular. Mas para isso nós precisamos ter uma redução no consumo excessivo, quer dizer, todo mundo que não precisa, não é para usar. E não é porque é plástico, de qualquer material. Isso é uma postura de cidadão, de pessoa que tem consciência ambiental. Você não usa em excesso absolutamente nada, não o plástico. Outras coisas também tem. Por que nós precisamos ter, cada cidadão do país precisa ter 2 celulares, 3 celulares? Quantos aparelhos celulares tem em relação à população? O dobro, o triplo. E nós precisamos? Não. E é porque é plástico? Não. A gente não precisa de nada em excesso. Então, assim, qual é a visão da indústria? Vamos reduzir o consumo excessivo sempre que possível. Quando necessário, use, descarte corretamente e garanta que aquele canudo vai para a reciclagem. Não teremos mais um canudo no mar. Por outro lado, uma lei que vai banir canudos, especificamente a lei sobre canudos, ou sobre esse papel de bala, só para dizer qualquer coisa. Você resolve o quanto do problema? Quanto realmente das X mil toneladas, milhões de toneladas de lixo que está dentro, flutuando nos mares, vai desaparecer? 0,00 alguma coisa. Pelo que me consta, em alto mar, quando a gente vai realmente nesses grandes giros, na quantidade de lixo que tem, claro que também tem canudo, tem sacola, tem tudo, não tem a menor dúvida, mas tem também um monte de chinelo. O que tem de chinelo no mar, você não tem ideia. Vamos fazer uma legislação para proibir chinelo? Não, mas chinelo a gente usa. Sim, mas mesmo que use 10 anos o chinelo, que depois você vai parar no mar? Não faz o menor sentido. Ou seja, para mim, uma legislação dessa, de fato, não vai no cerne. Para mim, isso é paliativo. Literalmente paliativo. Se vamos falar realmente em que 80% do que está no mar vem da terra, em que 5 países do mundo, da Ásia, da região da Ásia, são responsáveis por 75% de todo o lixo que está no mar, né? no mundo inteiro, gente... Não é que não é para fazer nada. Claro que temos que fazer. Claro que temos que combater drasticamente esse consumo excessivo. Claro que devemos obrigar que todo mundo que use um canudo seja obrigado a fazer a gestão dele. Aí sim. Aí estamos conversando. Por quê? Porque aí você tem, digamos assim, a vantagem quando você precisa, ou os benefícios quando você precisa daquele produto. E quando ele já não é mais necessário, você garante que ele retorna ao ciclo produtivo e ele vem na economia circular. Aí eu acho que a gente está sendo mais inteligente. Dentro desse assunto, gente, uma curiosidade minha, né, e de muita gente por que o Brasil é um modelo de reciclagem, por exemplo, do alumínio, né, das latinhas de cerveja, de refrigerante, e por que a gente não consegue fazer isso com plástico? É porque tem mais quantidade de plástico, mais número de plástico. Uma vez me deram uma explicação que existem 88 tipos de plástico, é mais difícil. Explica pra gente, por que é tão difícil fazer esse tipo de reciclagem como a gente faz com alumínio? Posso voltar só uma pergunta atrás? Eu concordo em partes com o que a Silvia coloca, porém, no Brasil, sobretudo, eu acho que quando a gente formula uma legislação, ela tem um caráter pedagógico. Ela traz um caráter educativo para a sociedade. Então, pode ser paliativo, mas o que essa legislação está despertando para discussões maiores sobre a questão de resíduos sólidos, sobre plásticos de modo geral, é fundamentalmente importante.
Isso é inédito no Brasil. A gente nunca discutiu tanto uma questão de um tipo de produto e que traz com acessório uma discussão ainda muito maior, que é falar sobre oceanos. É falar sobre a saúde dos oceanos. Então é uma porta de entrada muito grande, que a gente está se utilizando dela, e é uma oportunidade única, que quando se vai discutir uma lei, a sociedade está provocada a contribuir. E aí a gente começa a fazer uma autorreflexão e uma ampla reflexão sobre o porquê que um canudo é tão preocupante. E aí se pergunta, não é só um canudinho, não é só um papelzinho de bala, são os milhões, né, de produtos que possuem esse tipo de embalagem, esse tipo de composição, de design, né, que não está sendo bem recebido socialmente, mal utilizado, mal descartado. E aí a gente traz um outro ponto, que é a incapacidade de gerenciamento de resíduos dos municípios brasileiros, de implementação de uma política nacional de resíduo sólido. E aí o que acontece com isso? Sabendo-se disso, a gente tem que criar outros mecanismos, porque a janela está se fechando. A gente não vai conseguir continuar produzindo e descartando a quantidade de resíduos sem essas políticas eficientes, só que demoram anos para serem implementadas, né, do ponto de vista de gestão e de resultado. Então o que a gente tem que fazer? É começar a atacar na fonte do problema. Se na fonte do problema é a produção, então vamos começar a regulamentar essa produção para que se diminua a oferta desse tipo de produto. Porque quando eu olho mais focado no papel da indústria, que oferta, né, tanto na indústria de processamento do polímero, que gera, né, o insumo da indústria de transformação do plástico, como que essa oferta está se dando? Eles estão diminuindo a oferta para diminuir o plástico na outra ponta, ou a indústria continua produzindo essa grande quantidade, colocando na indústria de transformação, nos setores que transformam esse material, para fazer chegar de alguma maneira, e aí sim, troca-se o canudo, cria-se uma paleta de mistura de suco plástico, né? Então como que isso está acontecendo? Porque a gente está sempre transferindo para a sociedade a responsabilidade e a indústria continua nos seus processos, na sua ampliação, né, de colocar esses materiais no mercado, e a sociedade, a gente entende, que está sendo induzida por vezes, né, a esse consumo de modo até cego. Pode falar, Paulo. Só complementar, seguindo nessa linha que o João colocou, é importante a gente entender hoje que o principal produção hoje do plástico, principalmente, é para embalagem, né? Então, a gente está tratando também por essa questão do consumo. Só que se a gente pensar globalmente, não vou falar dos dados do Brasil, que existem dois dados diferentes, mas com relação ao impacto da reciclagem do plástico no mundo, a gente tem uma média global de apenas 9%. Isso quer dizer que todo ano se batem recordes de produção de plástico e 90% pelo menos desse material não está sendo reciclado. Então, por isso que a questão da legislação é sumamente importante para não só a sua aplicação, mas como uma das soluções para justamente essa questão de regulamentar a indústria, a produção, né, fazer uma reflexão e que as empresas encontrem soluções para esse problema, né, e ao mesmo tempo paramentar municípios e estados para que deem conta da aplicação da gestão de uma lei que já existe, que é a Lei de Resíduos Sólidos, no caso aqui do Brasil. Mas esse é um dado muito importante da gente entender. Globalmente, a média é essa. 90% do material que está sendo colocado não está sendo reciclado. Então, como é que a gente vai solucionar isso? Né? E às vezes uma lei como essa, eu já me vi, por exemplo, numa padaria que eu frequento, conversando com o gerente, existe uma lei em São Paulo, né, de proibição do canudo plástico, e eu já me vi conversando com o gerente, falei assim, olha, não pode canudo plástico, né, vocês estão contra a lei aqui, quer dizer, a partir de um canudo você muda a atitude das pessoas, as pessoas vão cobrar daquele comércio, e aquele comerciante vai dizer, olha, meu público está me cobrando e a partir disso eu não posso mais comprar canudo plástico, eu tenho que mudar para um outro tipo de canudo. Agora, nessa linha da reciclagem que você falou, Paulina, né, mais de 91% dos produtos plásticos não são reciclados. Existe uma solução para isso, gente, a curto prazo? Existe uma maneira da gente aumentar essa reciclagem? Existe alguma tecnologia, alguma coisa que a gente possa fazer num curto prazo? O que a gente está acompanhando e vê, que as cooperativas de reciclagem que funcionam, elas são subsidiadas. Né? Porque o valor do plástico ele é muito barato e todo produto reciclado ele passa por uma bitributação. Então isso daí inviabiliza também você ter produtos plásticos feitos a partir da reciclagem, porque o valor não é competitivo com o plástico do plástico virgem. Então o que a gente percebe é que existe ali um descompasso, né? Então a gente precisaria regulamentar essa questão da bitributação, é um ponto importante para estimular ainda mais as cooperativas.
Só que mesmo assim a gente vê ainda o trabalho das cooperativas no limite por conta da baixa adesão das indústrias de quererem comprar materiais reciclados. Então, o que funciona é quando é subsidiado. O que você hoje também encontra que são os catadores que fazem o grande trabalho, né, da reciclagem, do porta a porta, de levar esse material para a reciclagem. Então, os municípios não conseguem atender essa agenda e são os catadores que fazem o trabalho. Então, a gente começando a mudar a tributação, a indústria pensando um redesign dos seus produtos, que a gente sabe que tudo que é menor que 15 centímetros, a perda é gigantesca, tanto no plástico de reciclagem quanto no descarte domiciliar. Então, os produtos têm que pensar, porque quando você pega uma embalagem de refrigerante, você tem ali pelo menos 3 tipos de plástico, que é o próprio vasilhame, a tampa e o rótulo. São 3 tipos. Então, são plásticos que têm que ser reciclados em plataformas diferentes. Então, repensar esse design também é fundamentalmente para isso, porque você diminui o gasto de energia de reciclagem, né? Então você consegue otimizar para determinados tipos de reciclagem e isso daí garante uma economia e aí produtos plásticos com valor mais agregado, enfim. O que responde um pouquinho a sua questão sobre o alumínio, né? O alumínio já tem uma função, tem um valor de mercado muito grande, então por isso ele é priorizado dentro nas ruas, por exemplo, dos catadores e também nas cooperativas, porque é um material altamente valorizado, né? Tem um valor econômico muito grande, por isso que hoje o Brasil se destaca, é uma questão social praticamente. Social e econômica. Alumínio é minério. Minério tem um valor agregado muito maior, acabou, pronto. Só por isso, tanto que uma latinha não cai no chão, tem uma mão antes para pegá-la. E o Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo. Isso totalmente não é absolutamente comparar laranja com maçã, não dá. Realmente são 2 mundos diferentes. Mas eu agora, de novo, eu discordo no sentido do João de que, tem indústria de reciclagem com capacidade ociosa, desesperada para receber mais e não chega material. Nós temos falta de coleta seletiva, nós temos falta de gestão de resíduos sólidos, nós temos falta de municípios que implementem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ou seja, quantos municípios, quanto por cento dos 5.664 municípios do país, quantos têm sistemas eficientes de coleta seletiva? 20%? 30%? Não dá. Então, como é que vai chegar o material reciclável para a indústria de reciclagem? Entendeu? Então, eu não vejo isso como problema. Hoje, a reciclagem de garrafas de refrigerante é o maior índice que nós temos de reciclagem. É 58%, 60%, em torno disso. Ou seja, a garrafa de refrigerante não é problema nenhum. Desde que chegue no reciclador, ela vai ser reciclada e vai tranquilo. Projetos de lei, por exemplo, para mim, por que não faz um projeto de lei obrigando a gestão? Gente, você não obriga, ou seja, você obriga todo estabelecimento que for oferecer, é obrigado a fazer a gestão daquele resíduo. Acabou. Com isso, você educa a população, você educa o estabelecimento, e não só do canudinho, você educa de todos os materiais e de todos os produtos. Eis a questão. Eu acho que tem que ter projeto de lei, sim, mas muito mais regulamentando o uso, o descarte e a gestão daqueles produtos do que simplesmente, não, então vamos banir o produto. Não tem sentido. Não tem sentido porque ele é necessário. Tanto é necessário que se inventam alternativas. A indústria está lá, canudo de alumínio, tem um monte de canudo de alumínio. E isso gera um preço muito maior para os canudinhos, para aqueles locais que realmente precisam, sem a menor necessidade, quando a gente pode atuar na educação, na gestão, na reciclagem, na redução. A gente tem que reduzir o consumo, todo o consumo excessivo. Então, assim, eu não vejo, eu acho que projetos de leis poderiam ser mais bem pensados, mais bem estruturados para dar alavancar mais essa questão da reciclagem. Ou seja, eu queria ver que todos os canudinhos colocados no mercado, e se não todos, 90%, 70% dos canudinhos colocados no mercado, voltassem para a reciclagem. Não que eles vão voltar em forma de canudos, eles vão voltar em forma de outros produtos, mas eles voltam, eles são reinseridos no ciclo produtivo. É isso que nós queremos. É isso que deve ser feito. Para a preservação do próprio planeta e dos recursos naturais. A reciclagem é uma alternativa importante, tanto que na própria economia circular, que não é uma questão da indústria do plástico, economia circular não é um conceito inventado pelo setor do plástico. Ele é de todos os materiais, ele é realmente uma questão muito mais abrangente. Ela realmente, a reciclagem ou a reinserção desses produtos no ciclo produtivo é justamente a alma do negócio.
Falando um pouco desse caminho do plástico, né? Por exemplo, o meu prédio ele tem lá uma coleta seletiva, são 2 lixos e tal, eu coloco lá o plástico e tal. Agora, muita gente separa numa sacolinha o resíduo plástico e entrega para a coleta normal. Esse plástico não vai parar numa usina de reciclagem, ele acaba sendo, mesmo você separando, ele acaba sendo misturado ao lixo comum. O problema, então, é essa cadeia, esse meio caminho, que falta uma reciclagem mais efetiva, falta se criar um mecanismo para que para que o plástico chegue no local de reciclagem, gente? No município de São Paulo e alguns municípios aqui do litoral, a gente tem as centrais de triagem, né? Então, esse material, dentro dos dias da coleta seletiva, ele vai para essa central de triagem e depois fica sob essa responsabilidade de passar ou para a indústria da reciclagem do plástico, que vai reciclar, ou, enfim, do alumínio, quando vai... A separação é feita nessas centrais de triagem, né? Então, a gente já tem no estado de São Paulo alguns municípios que estão funcionando, mas ainda dentro de uma não de capacidade. Existe aí um problema entre a distribuição, né, de atendimento, de que isso seja espalhado realmente para todo o município e da chegada desse material nas centrais de triagem, né? Então, tem muito também do trabalho dos catadores, que é feito, né, de maneira informal, né, que deveria ser também incrementado dentro dos municípios, mas isso é uma questão principalmente que parte de cada cidade, né? Eu vou um pouco além, a gente tem que observar que existe o mundo ideal, que é esse mundo onde se legisla, onde se cumpre, onde a sanção é oferecida para aquele que não cumpre, e a gente tem o mundo real. Então, no Brasil, a gente tem um déficit de saneamento, né? Então, quando a gente fala que você tem que usar um pratinho de plástico, um copinho, porque a proliferação de bactérias nesse material é um material inerte, então não se prolifera bactérias, ao contrário do de papel, então a gente tem que aplicar o plástico nisso, um país que tem déficit de saneamento, né? Então, as doenças provavelmente não estão vindo pelo uso do copo de papel, né? Então, a gente tem um déficit da Política Nacional de Resíduo Sólido, que não é implementada. Então, se tudo acontecesse de modo que isso fosse efetivamente realizável, a gente teria um mundo ideal. Mas o mundo real é totalmente ao contrário disso, infelizmente. Então, se a gente voltar para trás e observar dentro dessa produção e consumo, né, essa oferta gigantesca do plástico e todas as suas aplicações do plástico descartável, a gente consegue que a conta não fecha e nunca vai fechar. Se você olhar uma perspectiva da economia circular num planeta com 7,5 bilhões de pessoas e tentar escalar isso... Caminhando daqui a pouco para 9, 10, 12 bilhões. É impossível você reciclar dentro da oferta, consumo e descarte. Estou falando de um planeta de 7,5 bilhões de pessoas. Você pega a Índia, se você pega a África, se você pega algumas cidades da Ásia, países, é impossível. Então, a economia circular também é um mundo ideal, em países desenvolvidos, com nível de educação lá em cima, com indústrias consolidadas, com hubs, startups, funciona. Um país como o Brasil, continental, 8 mil quilômetros de litoral, é um país dentro de vários países, difícil. Então, isso, a gente não tem que falar do mundo ideal, infelizmente, tem que olhar com uma memória de futuro que talvez seja alcançável. Mas como que a gente age hoje? Aí entra uma regulamentação com leis. A lei, ela é feita para ser aperfeiçoada, não existe lei definitiva. A gente pode começar uma legislação que coíbe, que bane, e depois pode aperfeiçoar, você regulamenta ela, você reedita, faz emenda, é o processo de formulação da legislação. Então isso é necessário. Só que o não fazer não é mais uma opção. A gente é a primeira geração que está sentindo, né, os prejuízos ambientais que o uso do plástico descartável e esse descarte inadequado está causando, e talvez seja a última que vai conseguir criar um desenho de futuro para uma sociedade, né, que saiba usar responsavelmente o plástico, né? Então isso é importante a gente destacar, que as ações que estão sendo feitas hoje no Brasil é inédita. E é em 5 anos que a gente começou a olhar para isso, né? A questão de ter o oceano, emblematicamente foi naquela tartaruga com canudo na narina, que chegou a milhões de pessoas e sensibilizou para dizer, nossa, é um canudo, mas não é só um canudo. E aí tem um outro ponto que é os acordos setoriais, no caso da indústria do plástico, por exemplo. Porque existe ali a recuperação desses materiais pela indústria.
E eles estão comprando os materiais dentro ali do que está colocado na compensação que eles têm que oferecer, então eles recuperam 25% das embalagens que eles colocam no mercado. Mas não precisa necessariamente ser a embalagem que está com a marca dele. Pode ser a embalagem do mesma composição plástica. Só que socialmente eles estão cumprindo a formalidade, mas não cumprem a finalidade. Porque você vê embalagens de grandes envasadores de refrigerante ainda no ambiente. Só que, pela legislação, eles estão cumprindo. Então, como eu digo, socialmente a sociedade vai cobrar porque fala, tudo bem, para a lei você está cumprindo, mas eu estou vendo sua embalagem ali. E aí a gente começa a trabalhar uma visão de consumo, né? Que as pessoas começam a querer consumir com causa. A sua empresa está recuperando a sua embalagem? Demonstra para mim. Eu não quero só ver números, eu quero chegar na praia e não ver mais a sua embalagem. Então está tendo essa mudança. Então acho que a gente tem que sempre dividir o mundo ideal, que as coisas funcionam, etc. Mas a gente não está no mundo ideal, infelizmente. Talvez a gente esteja longe ainda de alcançar isso, mas essa caminhada já começou. Acho que a imagem do mundo real mais próxima e mais recente que a gente pode ter foi São Paulo, a cidade de São Paulo, logo depois de 20 dias sem chuva, a primeira chuva que deu, o rio Tietê atravessando a cidade cheia de ilhas de garrafa PET. Né? Acho que esse é o exemplo mais próximo do mundo real que a gente pode ter hoje do problema nas cidades brasileiras. Falando, gente, numa solução para o plástico, existe uma forma de substituir hoje? A gente tem uma dependência muito forte do plástico. Existe alguma alternativa? A gente ainda vai continuar usando plástico? O problema não é esse? Como é que vocês veem essa questão? Eu acho que é só substituir o plástico, você vai precisar dos produtos de outro material. E desse outro material não vai precisar de gestão. Certamente não precisa. Se vamos criar um material que não é um papel X, Y, qualquer outro material, gente, vai precisar gestão do mesmo jeito. Não é porque plástico que precisa gestão. Quer dizer, não é plástico, então vamos substituir tudo por papel, não importa, por alumínio, por vidro, e vamos jogar no mar. Não é essa a solução, gente. Realmente, pegar o material, vilanizar, essa é a solução do planeta. Então, vamos banir os plásticos do mundo. Está resolvido o problema ambiental do mundo, gente. É uma simplificação muito grande e é uma vilanização muito direcionada que às vezes parece quase que tendenciosa. Eu não estou dizendo que o plástico vai salvar o planeta, não vai. Salvar? Não vai salvar, claro que não. Mas, gente, não é o material. Então, tá, vamos focar no plástico, vamos banir o plástico, está feito. Não é por aí, não entendo que seja por aí, realmente não. E até um desserviço à sociedade, porque se, por um lado, tem os plásticos descartáveis, que deveriam ser reduzidos, gerenciados, destinados corretamente, blá, 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 e tudo isso. E aí, não só dos plásticos, como eu disse também antes do programa, pô, bituca de cigarro tem na praia, assim, do mundo inteiro, e muita. Ninguém pensou em banir cigarro, e muito menos bituca de cigarro, básico. Gente, não, mas isso ninguém pensa. Lei de canudinho, sim, mas de bituca de cigarro, não. Por quê? Qual é a diferença? Gente, nesse aspecto, eu entendo que a mídia, de forma geral, vai naquele sensacionalismo. É óbvio que a imagem de uma tartaruga com um canudinho no nariz é algo assim como hediondo, é uma coisa assim que sensibiliza. Então, isso é... e aí todo mundo fica... então vamos banir o canudinho. E é assim mesmo que a gente conduz. E não conduz pela educação, pela conscientização, pela real dimensão do problema, que é muito além do plástico. Ok, o plástico faz sim parte do problema. Agora, no mundo real, como você falou, ou no mundo ideal, beleza, reciclar. Sem dúvida, a reciclagem mecânica única e exclusivamente nunca vai dar fim de todos os resíduos sólidos urbanos. Claro que não. Tem que ter a reciclagem energética, tem que ter a reciclagem química, tem que ter a reciclagem mecânica, tem que ter a gestão todos os resíduos, tem que ter a compostagem. Né? A compostagem hoje, os resíduos orgânicos são quase 50% do nosso resíduo sólido urbano. Né? Então, é um conjunto de ações, é um conjunto de alternativas de tratamento desses resíduos pós-consumos. E não é só dos plásticos, do papel, do metal, do vidro, de todos, a reciclagem de todos os materiais. No caso dos plásticos, você tem algumas alternativas tecnológicas para tratamento desses resíduos pós-consumo. Ou seja, nós vivemos em grandes cidades,
Se não vai embalar em plástico, vai embalar em Tetra Pak. Se não vai embalar em Tetra Pak, vai embalar em vidro. Se não vai embalar em vidro, vai embalar em alumínio. Mas a gente precisa de leite, não precisa? Nós temos uma cidade de 20 milhões de habitantes. Vai chegar leite para como para essa população? Encanada? Não pode, né? Vai ter embalagem. Não importa qual seja a embalagem. Ela vai precisar de gestão, gente. Gestão de resíduos. Depois que a pessoa bebeu o leite que está lá dentro, seja qual for o material, ela vai precisar descartar corretamente, devolver num ponto de entrega voluntária, numa cooperativa, no distribuidor, no supermercado, onde ela comprou, seja onde for, para garantir a logística reversa desse material. E não é porque é plástico, ou porque é Tetra Pak, ou porque é vidro, ou alumínio, ou metal. E esse material vai ser ou reembalado, ou vai ser lavado. No caso dos materiais retornáveis, você tem um uso excessivo de água para a limpeza desse material. E aí é outro impacto ambiental que você está causando no planeta. A água potável é 3% de toda a água que existe no mundo. Então, assim, é uma questão de balanço. Eu não estou dizendo assim, não, então não podemos fazer. Não, claro que temos que fazer um monte de coisas. Primeiro, focar na educação, na conscientização, na gestão de resíduos, na reciclagem, no destino correto. Municípios costeiros têm que ter um alerta muito maior na gestão dos seus resíduos, inclusive plásticos. Nunca um vendedor de coco poderia entregar um canudinho sem cobrar R$1 a mais. Você me devolveu o canudinho, eu te dou R$1 a mais, te dou o teu R$1 de volta. Pô, então não vamos beber coco na praia? Ou vamos pegar um copinho descartável e virar o coco no copinho descartável, porque na boca não vai dar. Então, assim, a gente tem uma série de mecanismos e uma série de gestões a serem feitas e que não é simplesmente uma lei banindo canudo. Não, então vamos fazer uma lei educando, uma lei regulamentando, uma lei... Entendeu? São várias, assim, a gestão do resíduo, as alternativas que temos... Como reduzimos o consumo excessivo, em que ocasiões usamos, em que ocasiões não usamos, ou seja, se é para não permitir, não permite em algumas circunstâncias, em outras permite. Então, assim, nos estádios você não pode entrar com garrafa de vidro, tem que ter copo plástico, senão vai ser, entendeu? Vai causar um acidente, mas depois do jogo de futebol, tem que ter uma coleta efetiva de 100% daqueles copos que foram ali consumidos. E esses copos têm que ser garantido que eles vão ser reciclados e que eles vão virar matéria-prima para um novo produto. Beleza, aí está valendo. Tá certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje analisa a questão do plástico no meio ambiente. Aqui no estúdio, a jornalista especializada em meio ambiente, Paulina Chamorro, a assessora técnica do Instituto Socioambiental dos Plásticos, o Plastivida, Silvia Rolim, e o consultor técnico do Instituto Ecosurf, João Malavolta. Bem, pessoal, vamos começar esse segundo bloco falando um pouco, né? A Paulina é colaboradora da National Geographic, né? Vocês fizeram um amplo trabalho sobre o plástico nos oceanos, né? Vamos até tentar conseguir umas imagens para mostrar aqui no programa, né? Vocês fizeram um levantamento em todo o mundo, vários colaboradores, você colaborou no Brasil, né? E eles estão muito preocupados com essa questão e, claro, né, sem dúvida. Queria que você falasse um pouco desse trabalho que você fez. Legal. Já vou aproveitar também, emendar com o que a gente falava no bloco anterior, que eu acho que é uma questão de... o desafio, é um dos grandes desafios ambientais do século XXI, tratar da questão do plástico, né? Então, a gente vê uma tendência global em várias cidades do mundo, países até, que já estão tomando como legislação, a partir já de 2021, o banimento, por exemplo, do plástico descartável. Então, o que a gente está passando em São Paulo, tanto no município quanto no estado, é o acompanhamento de uma tendência global, de uma discussão realmente grande com relação a isso, né? Bom, e o ano passado, em junho do ano passado, a National Geographic no mundo lançou uma edição especial chamada Planeta o Plástico. Aqui no Brasil, a capa era Mar de Plástico, trazendo uma super reportagem, uma reportagem grande de análise do impacto do plástico no nosso dia a dia e principalmente no planeta, né? O que
que esse impacto, o lixo plástico hoje vem trazendo de transformações, né? A gente está entrando numa nova era. Esse ano a gente vai entrar na era do antropoceno, que é onde as atividades humanas estão interferindo nos processos do planeta, né? E muito disso, do que a gente vê hoje nos ambientes e o que trazia essa reportagem especial é justamente o impacto do plástico, não só nos oceanos, como em sedimentos, né? Por exemplo, a gente participa de diversas limpezas de praia que servem como um momento da gente olhar, né? O João fala muito disso como uma lupa para o problema, e a gente tem verdadeiros sedimentos. A última limpeza de praia, tirei 3 quilos de rede, por exemplo, que já tinha uma restinga por cima nascendo. Ou seja, a gente está criando camadas já geológicas de plástico. A reportagem traz também traz esse painel, né, de que, por exemplo, 99% das aves marinhas têm plástico em seu organismo, traz muito forte a questão do microplástico, que é fundamental. Hoje, ali mostra no mapa não só as ilhas de plástico que tem enormes no Pacífico, mas mostrando de que hoje não existe um lugar no oceano que não tenha microplástico. Mais recentemente, a gente viu uma expedição às profundezas dos oceanos, né? Um submarino desceu até o lugar mais distante, né? Quilômetros e quilômetros, né? Descendo pelos oceanos, e a primeira coisa que ele encontrou lá foi uma sacola plástica. Ou seja, realmente está tudo tomado, e é isso que a reportagem trazia, mas ela trazia também a questão dos estudos mais recentes, né? Não só da presença do plástico no organismo humano, como nos peixes, principalmente, né? Que são fruto, né, de alimento de boa parte da população mundial também, e traz a questão de soluções, e aquilo lá é bem colocado sob o aspecto econômico, né? A gente não está falando de uma transformação, de tratar um desafio grande do século XXI, como a questão das mudanças climáticas, que envolve muitos mais processos. A gente está trabalhando de um problema que a gente sabe o início, sabe como tratar e já tem soluções disponíveis, né? E dentro disso eu também queria destacar dessa tendência global e da responsabilização das empresas, de como elas estão se entendendo como um fator também dos problemas, mas como eles podem ser o fator também das soluções, é que saiu o ano passado um compromisso global para uma nova economia do plástico, onde ali principalmente as maiores multinacionais se comprometem a olhar, a rever processos e a ver como vão contribuir para a solução não só de limpeza e de regeneração de ambientes, mas para criar uma nova economia onde o plástico seja tratado de uma maneira não só pelo valor muito mais barato, né, no caso do plástico descartável, mas de que ele seja uma melhor utilização, com maior responsabilidade, e de que esse ciclo seja fechado. Isso partiu a partir das empresas, né, ou seja, por uma pressão global, de que a constatação de que temos realmente plástico em absolutamente todos os ambientes, a gente precisa olhar para esse problema de uma maneira já bastante radical, em processos, em consumo e em sanar essas questões, né? Microplástico que você estava falando, que a gente já consome hoje, está na água, né? E eu queria que você falasse, João, um pouco do trabalho que vocês fazem no Instituto Ecosurf, no litoral de São Paulo, não só no litoral, imagino. Então, há 20 anos a gente iniciou o trabalho com o Instituto Ecosurf, um grupo de surfistas. O surfista é um sujeito que passa boa parte da sua vida de frente para o oceano, dentro do oceano, e a gente começou a perceber as alterações nesse ambiente, na fisionomia da praia, pela deposição de muito resíduo sólido. Então a gente começou a fazer um trabalho abrangente de engajamento social, já são 2 décadas, desenvolvendo campanhas de sensibilização, projetos, uma parte de comunicação muito forte, pesquisas e o trabalho de advocacy com as políticas públicas também. E quando a Paulina fala desses extratos, desses sedimentos plásticos que a gente encontra nessas ações de sensibilização ambiental, isso remete a um passivo ambiental do plástico. Então, quando a gente vem falar de vilanização do plástico, eu não falo de vilanização do plástico. Para mim, o plástico já é um vilão. Haja visto que 99% das aves marinhas, no seu ciclo de vida, interagem com o plástico. Se
você pegar, né, os animais que morrem no oceano, é através de redes fantasmas que são ali de material plástico e assim por diante. Então a gente está falando de uma realidade, não é nenhum sensacionalismo. Qualquer pessoa que for hoje numa praia, se ela gastar 5 minutos olhando para a areia, ela vai encontrar algum material depositado. Tanto um filtro de cigarro, quanto um pedaço de plástico, tanto um plástico mais rígido ou um plástico mais versátil, flexível. E aí o que a gente está percebendo com isso é que a gente não pode normalizar que o plástico está aí, temos que usar ele da maneira que nos é ofertado e oferecido. Eu acho muito perigoso também quando a gente transfere para a sociedade, que é o cidadão que não é educado, para fazer a gestão desse material correta. Por quê? Porque eu acho que existe uma indústria muito poderosa, e eu até trouxe um exemplo aqui, foi muito engraçado ontem. Eu fui pedir um suco em Santos, e ele veio onde existe uma legislação, uma cidade que a gente vê ali um empenho do poder público em fiscalizar, em fomentar a sensibilização, né, daquela comunidade em Santos sobre a questão do problema do plástico. Eles vivem ali, o Santos é uma ilha, então você tem toda a área de entorno, a área insular, que são os manguezais ali cobertos de material plástico lançados pelas palafitas. Era um problema social também muito grave, habitacional sobretudo. E aí eu fui num restaurante pedir um suco, e aí ele me veio com esse instrumento que é para você mexer o suco. Que nada mais é do que um canudo plástico Foi um reaproveitado. canudo plástico cortado e prensado. Então você vê que ele tem aqui ele é oco por dentro. Eles estão mostrando lá, ó, tá vendo? Ele é oco por dentro, né? Então, ou seja, você vê que o pessoal que trabalha com esse material, eles talvez não tenham mais a condição de vender esse plástico, né, enquanto canudo, então eles prensaram, cortaram e fizeram ali um palito de misturar, né, líquido. Então você vê uma perversidade, né, do ponto de vista desse comerciante que oferece esse tipo de material, e a gente tem que também ter um trabalho da indústria de conscientizar os seus stakeholders, os seus colaboradores. E isso a gente não está sentindo acontecer. Porque eu acho que a partir do momento que a gente tem um problema e a solução, ela passa por múltiplas abordagens e por todo mundo debruçado, né, sob a prancheta para encontrar, né, esse caminho para a gente evitar que esse avanço da poluição. Então, quando eu convido ao telespectador a fazer esse desafio de ir na praia em 5 minutos, agachar na areia, sobretudo ali na linha de deixa da maré, onde as ondas estão passando, para verificar o que você vai encontrar. Pedaços de isopor, filtros de cigarro e pedaços de plástico, é o que a gente encontra em maior abundância. Então, nesses 20 anos de ações de combate ao lixo do mar, né, a gente partiu de uma visão de limpeza de praia, que na verdade não era uma limpeza, porque no outro dia a gente ia encontrar um ambiente poluído de novo, porque o que está na deriva oceânica acaba voltando para as praias, para uma ideia de despoluição, e hoje a gente tem uma perspectiva de recuperação de resíduos. Então, mais do que despoluir, é recuperar resíduos. E aí sim, existe uma questão de você conseguir reintroduzir alguns tipos desse material numa perspectiva, num trabalho de economia circular, para voltar a dar origem a novas embalagens, isso aí, mas uma embalagem que traz, né, esse componente de causa, né, para o consumidor relacionar. Então, a gente também pensar o consumidor é importante, mas eu acho que trazer a discussão um pouquinho mais para trás, olhar o que a indústria está fazendo, esse valor de investimento de mais de 1,5 bilhão de euros que as petroquímicas do mundo vão começar a direcionar para municípios, para grandes projetos, para começar a atacar o problema, é substancial. Mas eu quero entender o quanto a menos eles vão deixar de produzir para diminuir essa demanda. Silvia, fala um pouco para a gente do trabalho, né, do Instituto Socioambiental dos Plásticos, o Plastivida, né? E também, quiser responder ele assim, o que a indústria está fazendo para reduzir? Em 2010, a Plastivida assinou um pacto global justamente para a diminuição de lixo nos mares, junto com outras 54 entidades da indústria plástica do mundo inteiro, tá? Isso foi foi o compromisso de Honolulu, um ano depois do compromisso de Honolulu, em 2011, e em função disso a Plastivida fez uma parceria com o Instituto Oceanográfico da USP, justamente para desenvolver estudos e tomar conhecimento do tamanho desse problema no Brasil, saber o quanto que o Brasil representa
ou seja, quanto o Brasil contribui para essa questão global dos resíduos sólidos no mar, né? E, bom, e essa parceria continua até hoje. Nessa parceria tem várias ações de educação ambiental dirigida especificamente a essa questão dos resíduos sólidos no mar. Temos um projeto específico que chama Entenda o Lixo, que foi lançado durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, e que continua em pé, e ele é itinerante. A gente anda com esse projeto pelo litoral todo do Brasil. O setor de produtores de resina brasileiros reunidos assinaram o ano passado o compromisso voluntário de implementação do pellet zero, que seria a resina virgem, ou seja, de zero de resina nos mares ou no meio ambiente, especificamente no meio ambiente, necessariamente no mar. Mais uma postura, uma atitude proativa da indústria. Também formamos o Fórum Setorial por um Mar Limpo, também que reúne um conjunto de entidades do setor plástico para trabalhar conjuntamente essa questão. Então, assim, realmente o setor tem se movimentado. Eu concordo nisso, nesse instrumento que você mostrou, totalmente de acordo contigo, absolutamente desnecessário. Uma coisa, um material realmente necessário, outra não. Mas aí, de verdade, cabe à sociedade, e aí não do plástico, de tudo, cabe à sociedade dizer que não. Eu lembro bem, sei lá, 30, 40 anos atrás, quando você ia nos supermercados e era só garrafa retornável de vidro que tinha. Quando apareceram as primeiras garrafas PET, que seriam one way, né? De verdade, se a população tivesse falado eu não vou levar, não vingava. Ou seja, a indústria não foi lá, goela abaixo, toma, agora você não tem. A população foi migrando, assim, foi migrando gradativamente. Isso tem ganhos e perdas. A questão da logística reversa, do vidro, da lavagem, do refilar a garrafa, tem todo um impacto ambiental. Mas a questão é a praticidade. Onde eu estou querendo chegar é assim, a indústria não chega e fala, goela abaixo, daqui um produto você vai consumir. Você pode consumir, você pode não consumir. Eu não tenho mais do que um celular cada, sei lá, 3 anos, 4. E a indústria não me diz. E celular o que não falta de opções, ou seja, de alternativas. Então, assim, de fato, a população e a questão educacional que a gente devia focar, e a gente, eu digo, como sociedade, como educadores. E aí eu falo legislador, eu falo Ministério da Educação. Ou seja, de você começar a colocar na população que o consumismo é péssimo, que não é ligado. Eu ainda discuto, para mim não é ligado ao plástico. Para mim o problema não é ainda o plástico, a indústria. Claro que temos que resolver, mas nós vamos fazer o quê? Vamos parar de pescar? Não tem rede no mundo, tira a rede, fácil. Ou coloca a rede de alumínio, a rede de metal. De que jeito? Que outro material você vai fazer uma rede de pesca? E eu tenho ciência de que 90% das redes de pesca ficam lá. Mas é porque é plástico? É ruim porque é plástico? Então tá, então vamos banir a indústria da pesca? Não vai ter pesca? Não é essa forma. Eu acho que sim, e já tem até trabalhos, inclusive, aqui no litoral de São Paulo, com comunidades de pescadores que devolvem, e todos os programas de incentivo, justamente a devolução de redes de pesca furadas, que já estão fora de uso, para não deixar no mar. Traz de volta para mim que eu te pago, e te pago caro por essa rede. Te pago o que compense você trazer essa rede de volta para mim. Ou vamos pensar realmente em banir a pesca mundial? Porque a rede de plástico de pesca é mundial. Não é uma realidade brasileira, é do mundo. E a gestão da rede é uma coisa importantíssima, mas não vamos... É o plástico que é ruim. Não é o plástico, é a falta de gestão. Eu continuo falando, o plástico em si, o material, ele é inerte, ele é como um vidro. Ninguém diz, mas aqui foi dito mesmo, o plástico demora 450 anos para se degradar. O vidro demora 2 milhões. Obviamente estou exagerando, mas o vidro demora tanto quanto. Algum dia alguém disse, mas esse copo é ruim porque ele não biodegrada. Não, ninguém disse. Mas para o plástico se diz. Então, assim, por aí você vê que, realmente há uma tendência a focar, e nesse caso eu vilanizar sim. Eu vilanizo sim esse produto. Esse produto é uma porcaria. Eu estou de acordo contigo. Tem muita coisa desnecessária que deveria ser combatida sim.
muita coisa. Mas aí você não pode taxar um setor completo, inteiro, responsabilizar ele inteiro por existirem algumas pessoas de má fé. Porque tanto você usa uma faca para fazer um sushi, quanto você usa uma faca para matar uma pessoa. E a mesma faca. Mas eu acho que o problema que a gente está encarando com essa visão de querer radicalizar, que... Quem é a voz dos oceanos? Quem vai advogar a tartaruga com o canudo? Não, tá certo. Quem vai advogar a baleia com a rede de pesca? Quem vai advogar esse microplástico? Né? Aquele animal que está ingerindo microplástico? Quando a gente radicaliza que vamos ter que parar de pescar porque a rede é de plástico, eu acho que isso não é o caminho. Claro. Eu sinto ainda que a indústria, o setor do plástico, faz muito pouco. Educação ambiental. Não faz educação ambiental. O setor do plástico não faz educação ambiental. Quiçá sensibilização ambiental, pesquisa científica sim, só que é para um problema que já é uma alerta global. Pesquisar o problema já é notório, já é de notório saber o tamanho do estrago que o plástico causou no planeta e nos últimos 20 anos. Porque quando a Silvia coloca da garrafa PET quando chegou, que foi uma opção do cidadão querer levar ou não, e aí acabou levando, mas tinha uma tela estimulando. Olha que vantagem que é essa garrafa mais leve que não quebra. Depois você amassa e joga no lixo. Uma gigante agora, ela fez uma embalagem que fez uma propaganda na televisão que ela amassa na garrafa PET de água, vira uma bolinha plástica e é mais fácil de você arremessar no lixo. Ela diminuiu a densidade da garrafa, ficou mais barato, mas não diminuiu o preço do produto. E não diminuiu o problema nem Não um pouco. diminuiu o problema. Então fica estimulando o cidadão com falsas soluções. Só que a conta já chegou para quem está na beira da praia. Para quem vive da pesca, quando vai fazer um arrasto, quando ele passa a rede pelo fundo, o que ele está trazendo? Mais resíduo sólido, plástico que já está decantado na calha do oceano, para a terra. Quando traz, né? Quando não, ele devolve tudo lá e tenta continuar o esforço de pesca. Então a gente olhar para esse problema com essa visão até que a sociedade e a indústria poderosa, ainda com ações, né, simplesmente sensibilização, eu acho que está além da necessidade de atacar o problema na sua raiz. Eu acho que a educação sim, mas quando a gente fala de educação, se você olhar aqui no Brasil, mais de 60% dos alunos em idade de escolar, de terminar o ensino fundamental 2, sai da escola. Você vai educar esse cara para o consumo crítico, consumo consciente? Como você vai chegar nele, né, para o consumismo não é legal, sendo que está toda hora naquela telinha passando que o celular novo, a TV nova, o tênis novo, olha essa embalagem nova, que incrível. Como a gente faz isso? Então existe toda uma dicotomia, né, do modelo de sociedade que a gente escolheu. E aí quando a gente começa a classificar que a indústria do plástico tem maior responsabilidade, é porque tem. Porque sem o insumo dela não se transforma nada. Ela tem que começar o pellet zero. Eu vi o manual, eu li o manual. Incrível. Mas isso no mundo ideal. No mundo real, na minha cidade, quando dá uma ressaca, a quantidade de pellet na areia, que é o grão de plástico, né, que é o insumo da indústria de transformação, aos milhares depositados na areia. E um grão de pellet ele serve como uma pílula de veneno. A capacidade que ele tem de absorver, né, poluentes orgânicos persistentes quando ele está em suspensão na água é gigantesca. E aí os animais estão interagindo com isso, os peixes ingerindo, assim por diante, e contaminando ali toda a cadeia trófica. Então o problema está aí. Né? Então, quando a gente traz esse alarme, a gente vem advogar a vida marinha, é por conta que a gente já vive isso no nosso dia a dia. Então não é uma visão romântica, alarmista, é uma realidade. Né? E tem o desafio do sal também, né? Você pegar 1 quilo de sal numa embalagem, provavelmente transparente, enche d'água e joga o sal lá dentro e deixa decantar. O que tiver em suspensão na água é grão de plástico, porque o sal é marinho. Né? Então é importante fazer esse desafio para a sociedade pensar ali, entender do que a gente está falando. Eu só queria ressaltar realmente isso. A gente está falando de fatos, né? Aqui, a maior média de limpeza de praia, por exemplo, 90% é material plástico, que é encontrado hoje aqui nos ambientes. A pesquisa mais recente da Universidade Federal do Pará mostra que todos os peixes ali do rio Xingu, 70% deles têm plástico no seu organismo. A gente está falando da Amazônia. Ou seja, são constatações, isso já está no ambiente, isso já está afetando. E até que ponto, como o João colocou, quem vai advogar
pelos recursos naturais? Quem vai advogar pelos rios, pelos oceanos e pelos animais, né? Como uma empresa se sente ao ver, por exemplo, um animal marinho, uma ave marinha que tem no seu corpo uma tampa com a sua marca? O que uma empresa gostaria de dizer para uma ave marinha, por exemplo, ou para quem trabalha pela conservação do planeta, quando você vê uma cena dessa? Para mim, acaba quando eu olho isso e vejo um monte de marca ali dentro, como a gente tem na própria edição da National Geographic especial, tem uma série de fotografias de tampas com as marcas das empresas que foram encontradas de dentro de animais marinhos. O que mais a gente pode dizer em cima disso? Gente, qual o papel do Brasil nessa história? Quanto do plástico que vai parar nos oceanos, da poluição plástica? O Brasil é responsável por quantos % desse total? Vocês têm ideia, levantamento? Não se sabe. A gente mal sabe quanto se produz de plástico, quanto se compra de resina plástica que é importada. A gente não tem esse dado ainda. É pouco preciso. O Brasil, em geração de resíduo que vai para o mar, ele está em 16º país do mundo. Mas o nosso consumo aparente aqui no Brasil é pífio. Se você comparar com qualquer país da Europa, dos Estados Unidos, qualquer país do mundo. A gente é um dos países que tem, por incrível que pareça, é um dos países que tem menos consumo de plástico por habitante ano. Eu não estou dizendo que é para consumir mais, de novo, não estou. E digo mais, eu acho louvável e importantíssima tanto a ação da National Geographic quanto da Ecosurf e de todas as ONGs e entidades que advogam justamente em favor do mar e em defesa do mar e em preocupação do mar, porque é isso que nós precisamos. Ou seja, isso não é eu não nego o problema. Há um problema, sim, um problema grave e sério, e que afeta realmente nossos oceanos. E tem um plástico nesse problema. E, de fato, o protagonista principal nesse problema é o plástico. Eu não estou negando, de jeito nenhum. E acho bacana realmente esse tipo justamente de approach, onde tu coloca teu ponto de vista, o setor coloca, o terceiro setor coloca o ponto de vista, a indústria coloca o ponto de vista e vamos fazer, se não meio termo, vamos fazer justamente, vamos unir, porque uma coisa eu garanto, o setor plástico quer tão pouco plástico quanto vocês, quanto a sociedade toda no mar. Ninguém, mas quem é que quer ver uma tampinha ou qualquer marca associada a um bicho morto? Não tem o menor sentido, ou seja, é a pior degradação que existe da tua própria marca, você vê isso acontecendo. Então, obviamente que o setor plástico, a indústria, quer tão pouco quanto nós, como cidadãos. Então, nesse aspecto, a gente está tudo no mesmo barco. É sentar e conversar de qual é a melhor forma de juntos construirmos esse futuro melhor. E eu ainda acho que não é pelo radicalismo, é por sentar e conversar. E geralmente as propostas de lei, aí esquece de canudo, né? Geralmente as propostas de lei são uma canetada, fizeram assim, vou fazer assim, vou copiar, é ipsis literis, os legisladores fazem isso, de forma geral fazem, uma lei que é aprovada lá, pega, traz para cá, aprova do mesmo jeito, não conversa, não senta, não dialoga, o que podemos melhorar, o que podemos fazer, o que é mais construtivo, ou o que é menos paliativo, ou o que eventualmente pode levar uma solução, se não mais rápida, mas bem embasada, para que não seja uma coisa, entendeu, tão pontual. Eu gostaria que projetos de lei como esses do Canudos tivessem um espectro maior no sentido de alcançar e sanar o problema raiz. É isso. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa em discussão de hoje termina aqui, lembrando que você pode rever todo o conteúdo do canal da TV Alesp no YouTube. Nós esperamos você no próximo programa, discutindo outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá! Vale a pena. Participação.